Salve galera, tudo tranquilo? Hoje trazendo aqui mais um vídeo depois de um bom tempo sem postar. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês como que eu tô fazendo um menu bem básico, onde eu vou mostrar como acessar, criar várias abas diferentes. Por exemplo, vai ter o menu inicial, lá vai ter a opção de iniciar jogo, jogar, opções, créditos e sair. Então vai ter esses 4 botões. E se a gente clicar num dos botões, vai ir para outra aba. Então vai tirar aqueles botões que a gente tem, esses 4 iniciais, e vai dar outras opções. Bem, então para iniciar a gente vai criar um canvas, clicando com o botão direito UI, lá vai ter a opção canvas, e depois dentro do canvas a gente vai criar uma imagem que a gente vai colocar para ser toda a tela. Depois a gente seleciona a imagem, e aqui no lado direito a gente vai ter o React Transform. Se a gente clicar nele, aí vai definir onde que a gente quer posicionar os pontos de âncora da imagem. A gente segura Shift e clica no último, bem no cantinho ali na inferior da direita. Ele vai transformar o ponto da imagem para ser toda a nossa tela. Nós vamos colocar a imagem para ocupar toda a tela, para a gente poder sempre manter um padrão para os botões, porque se a gente redimensionar a tela, pode acontecer que os botões perder o local da tela ou perder a forma. Então, desse jeito, mesmo se o usuário redimensionar toda a tela de qualquer jeito, a gente vai ver mais para frente, os botões vão ficar no mesmo padrão. Bem, agora a gente vai selecionar o canvas e na parte da direita, onde tem Canvas Scaler, a gente vai selecionar o primeiro UI Scale Mode. A gente vai colocar Scale with Scena Size, que seria basicamente o tamanho da tela. Então o canvas vai ficar conforme o tamanho da tela. Embaixo a gente tem a referência de resolução. Eu vou colocar aqui 1920 por 1080, que seria um Full HD, né? Ele vai usar essa referência de tela para a gente manter o padrão nos botões, nas coisas que tiver aqui depois. E agora, se a gente redimensionar a tela, no display aqui no game, vocês podem ver que a imagem branca vai ficar cobrindo 100% da tela em todas as ocasiões e não vai ocorrer nenhum problema, mesmo a gente mudando o tamanho da tela ou qualquer coisa do tipo. Em seguida eu já criei aqui dentro do nosso objeto imagem, dentro do canvas, e já criei 4 botões, sendo que ele vai ser o botão de jogar, opções, créditos, o último vai ser sair. Depois, em seguida a gente seleciona a imagem. Vamos adicionar um novo componente para essa imagem, porque se a gente colocar só todos os botões ali, eles vão ficar empilhados um em cima do outro. Então a gente adiciona um novo componente, a gente vai em layout, e aqui tem vários tipos de layout que vai organizar os botões. A gente vai selecionar o vertical layout group, então ele já vai colocar todos os botões um em cima do outro, um embaixo do outro no caso. Agora aqui a gente tem algumas opções, por exemplo, o espaçamento. A gente seleciona onde a gente quer agrupar, eu vou colocar no centro, e embaixo onde os filhos vai ser a escala, né? Eu sempre coloco meio. Então essas opções ali vocês podem variar como vocês quiserem, certo? Agora em seguida a gente vai criar um objeto vazio para ser o nosso controlador aqui do menu. Então a gente vai criar esse objeto vazio e que eu vou renomear de controle menu, e já podemos criar um script com o mesmo nome. E também já podemos adicionar o script a esse controlador. Certo, agora em seguida eu só vou dar uma redimensionada nos botões para eles ficarem um pouquinho melhor de visualizar na tela do jogo. E também já vamos dar uma formatada na posição do texto. Agora a gente pode ir para o nosso script, e nele eu vou começar a programar o botão de sair, a função do botão de sair. Eu vou criar um novo método, void sair, que vai ser utilizado, depois a gente vai colocar no botão sair esse método, e depois esse método vai ser chamado só pelo botão de sair. Então aqui a gente coloca application kit, que basicamente com essa função aqui a gente faz o nosso programa sem encerrar. Agora, para a gente conseguir usar o método sair, lá o void sair,
a gente tem que vir selecionar o botão. Se a gente rolar um pouco mais para baixo, vai ter a função ali One Click, o que o botão vai fazer quando ele for clicado, né? Então a gente pega o nosso objeto controle menu, que é onde tem nosso script que a gente está escrevendo, joga ali embaixo na opção, embaixo de Runtime Online. Então ali, certo? Depois a gente vem em No Function, procura a nossa função e seleciona ela. Aqui não vai aparecer para vocês porque teve um bugzinho aqui no gravador e acabou não aparecendo para vocês. Mas é só vocês clicar no No Function e procurar a função que vocês acabaram de escrever, o método lá, void sair. Então vai estar com a função sair, tá? Quando a gente clicar no botão sair, o programa vai ser fechado, certo? Agora, como eu quero ter várias abas, eu vou criar um novo objeto, colocar esse objeto dentro da imagem, né? Sendo filho da imagem, e jogar todos os botões para dentro desse game objeto. E nesse novo objeto vazio que a gente criou, eu vou adicionar um componente de layout, vertical group layout, né? Só pra gente ter o mesmo padrão que eu tinha colocado antes na imagem. E daí a gente pode retirar esse componente do objeto imagem. Outra coisa que a gente vai ter que fazer também com esse novo objeto que a gente criou, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com a imagem, que é fazer ele ficar em toda a tela. Então a gente vem no React Transform, seleciona ele para os pontos de pivô ficar em toda a tela, e depois coloca o tamanho left, top, right e zero e bottom para 0, que assim ele vai ficar do tamanho da tela. Ou vocês podem ir arrastando, do jeito que vocês acharem melhor, mas assim é mais rápido. Bem, em seguida, como eu falei, eu criei mais 3 objetos vazios, que eu vou renomear de créditos, opções e jogar. O primeiro aqui vai ser o menu inicial, que vai ser basicamente a nossa aba menu inicial. Depois vai ser a aba créditos, a aba opções e a aba jogar. É como se eu clicasse no botão e fosse para outra tela, certo? E depois disso, as outras 3 abas ali que a gente acabou de criar, a gente desativa, vamos deixar ela como padrão desativado, só deixar ativado o game objeto menu inicial, tá? Porque assim ele vai ficar aparecendo, depois quando a gente clicar no botão, por exemplo, jogar, ele vai desativar o menu inicial e a gente vai ativar o menu, a aba jogar. Daí vai aparecer outros botões com outras informações. Bem, agora voltando para o script, eu vou criar um game objeto com o nome de abas. Esse objeto, ele vai ser uma lista de objetos, certo? E a gente vai deixar ela pública. Aqui a gente vai jogar todas aquelas 4 abas que a gente tem na Unity. Então eu posso deixar indefinido aqui, porque depois eu defino lá na Unity. Então não vai ter problema. Voltando agora aqui para a Unity, selecionando o nosso objeto controle menu, vocês podem ver que aqui apareceu um novo negócio, que é a abas, né? A variável abas. Aqui a gente define o tamanho como 4, e vocês podem ver que vai aparecer 4 variáveis com o nome de elemento 0, 1, 2 e 3, né? Elemento 0, elemento 1, elemento 2 e elemento 3. Todos esses elementos eles estão definidos como none, que seria tipo, não foi definido nenhum objeto para eles. Então agora a gente pode vir na esquerda, pegar clicar no menu inicial e segurar e arrastar ele até o elemento 0, onde está none, daí ali em vez de ficar none vai ficar como menu inicial. E fazer a mesma coisa para a opção créditos, opções e jogar. A gente vai arrastar para cá, então todos eles vão dar, o primeiro elemento de 0 a 3 vai ter uma das abas definido. Só lembrando aqui vocês que essas outras 3 abas que a gente fez, a gente também tem que colocar o componente nelas de layout vertical group layout, né? E também tem que definir lá ela para essas abas, esses objetos, ocupar o tamanho da tela inteira, tá? Que seria o canvas aqui, ocupar ela inteira. Igual a gente fez anterior com o menu inicial. Bem, em seguida eu vou criar um botão e nomear ele como voltar, que vai ser para voltar para o menu inicial. Caso a gente entrar em uma dessas outras 3 abas, a gente vai precisar de um botão que volte para o menu inicial, caso o jogador queira sair do jogo, ou começar o jogo, ou ir nas opções, né? Então a gente tem que ter esse botão de voltar. Então eu vou criar um para cada aba. Certo, voltando agora aqui pro script, vamos criar um novo método chamado voltar. E esse método voltar vai ter a função de desativar a aba que tiver selecionada e ativar a aba menu inicial, que vai ser a aba 0, certo? Então a gente pode chamar abas, abre colchetes,
coloca o número da aba, como o menu inicial está no elemento 0, a gente coloca 0. Daí a gente coloca em seguida .GameObjeto, .setActive, e daí a gente pode definir como true. Agora a gente tem que também definir as outras abas como falso, para elas não tá aparecendo na tela. Para isso eu vou usar um for, onde a definição desse for vai ser int i igual a 1, i menor que 4 e i mais mais. E dentro desse for a gente vai chamar a variável abas, abre colchetes. Aqui, em vez de colocar um número, eu vou colocar o i, que vai variar, onde conforme o for avançando, né, o i vai se tornando maior, ele vai desativando as outras 3 abas que são a jogar, a opções e a crédito, porque quando a gente voltar para o menu inicial, a gente precisa que essas 3 abas estejam desativadas. Em seguida, a gente vai colocar .GameObjeto, .setActive igual a falso, que é para desativar esses objetos que são as nossas abas, certo? Bem, e esse for vai começar com int i igual a 1, porque a aba 0 é o nosso menu inicial e a gente quer que ela esteja ativada. Então, a gente já está definindo antes a aba 0 igual GameObjeto setActive true. Então, ela vai estar ativada. Então, a gente só precisa que as próximas abas estejam desativadas. E depois, se você quiser aumentar o número de abas, por exemplo, em vez de ter 4 igual eu, vai ter 6, basta vir aqui no for e colocar o número 6. Sendo que, aqui como eu fiz, a aba inicial, que vai ser o menu inicial, vai ter que ser sempre a 0, tá? Porque se você colocar no meio vai complicar um pouco mais, então é melhor deixar ela como sendo a primeira 0, né? E o resto pode ser as outras abas. Então agora em seguida vamos criar 3 métodos diferentes, que vai ser o método jogar, o método opções e o método créditos, que vai ser basicamente eles vão fazer o que? Eles vão desativar a aba menu e vão ativar a aba correspondente, para a gente poder ir do menu inicial para a aba o botão que a gente apertar, abrir a aba que a gente quiser. Dentro desses métodos, a gente vai ter que chamar a variável abas e vai ser basicamente a mesma coisa para os 3. Então eu vou só explicar o jogar e depois os 3 a única coisa que vai variar é o número da variável abas que fica dentro do colchetes. Então, por exemplo, primeiro eu vou setar que o abas 1, que é o menu jogar, fica ativado, e depois a gente tem que colocar mais um abas, só que com o número 0, que vai ser o nosso menu, que é referente ao nosso menu, e a gente vai desativar ele, para não ficar mais de 2 botões ativados na tela. Então, como é a mesma coisa para os outros métodos, a gente só vai pegar e mudar o número dentro dessa variável, da variável abas, ali do colchete da variável abas. Agora com esses 3 métodos aqui pronto, a gente pode voltar para a Unity. E na Unity, a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar os 3 botões que são para voltar para o menu inicial. Com ele selecionado, a gente vai arrastar o nosso controle menu para onde está pedindo o objeto lá no onClick e depois selecionar a função voltar. Se vocês clicarem no botão menu e não estiver aparecendo nada dessas variáveis para mexer ali no onClick, basta clicar no mais ali que vocês vão adicionar uma função, tá? Então, daí vai aparecer essas opções. Bem, em seguida a gente vai ter que fazer a mesma coisa para os botões jogar, créditos e opções. Então a gente vai arrastar, selecionar eles e ir até essa opção, arrastar o objeto controle menu lá para a opção ali embaixo de Runtime Only, que é basicamente a gente tem que identificar onde está o script, né? E depois selecionar as funções, que seria jogar, né? Das funções jogar, que vai abrir a aba jogar, opções, que vai abrir a aba opções, e assim por diante em cada um dos botões. Então, como vocês podem ver agora, se a gente for ir clicando nos botões, por exemplo, clicar no jogar, ele vai desativar o menu inicial e ativar a aba jogar. Depois clicar voltar, ele vai desabilitar a aba jogar e vai habilitar o menu inicial. Bem pessoal, para o vídeo de hoje seria isso. Já mostrei aqui como fazer um menu bem simples. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários. Eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, que vai ser mudar da cena aqui do menu para a cena do jogo, e lá no jogo fazer um menu
de pause, assim, quando a gente clica com o ESC, apareceu aquelas opções de ou para voltar pro menu ou sair do jogo, certo? Não se esqueçam de, se vocês quiserem tirar dúvidas mais rápidas, provavelmente eu vou estar fazendo live de segunda a sexta, a partir das 2 horas até umas 6 horas da tarde, lá na plataforma Roxinha, vou deixar o link aqui embaixo. Então pode aparecer lá, se eu souber responder a sua dúvida, eu vou estar respondendo e mostrando. Então pode vir que todos vão ser bem-vindos na minha live. Se eu já tiver postado a segunda parte, eu vou deixar um card aqui para vocês clicarem e ir já direto para a segunda parte. No mais, seria isso, pessoal. Agradeço por assistirem até aqui. Vejo vocês na próxima. Valeu!